Olá, 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 gente boa! Curso 49 Princípios para Sair da Crise. Essa é a aula 26 e trataremos do princípio 18, da conservação. Na aula anterior, nós vimos o princípio que diz respeito à saúde e saímos da saúde como ausência de doença para o novo princípio sistêmico da saúde como equilíbrio dinâmico do organismo. Pois essa é a aula dedicada a vermos um novo princípio, o princípio da conservação, porque nós vamos falar aqui sobre o princípio cartesiano da expansão, sem limites, para o princípio sistêmico da conservação dinâmica e criativa. Vamos a ele. Princípio 18, princípio da conservação. Consulte a orelhão de hoje com as palavras expandir e conservar. Vamos ver se ela nos dão visões mais sistêmicas a partir da essência. Expandir, o que é expandir? É tornar-se pando. O que é pando? Pando é algo que se espalha, né? Se estica, se toma outros territórios, é algo pando. Então, expandir, tornar-se pando, dilatar-se, inflar-se, tornar-se amplo, alargar-se, estender-se, tornar-se largamente conhecido, difundir-se ou espalhar-se, ampliar horizontes. Tudo isso é expandir. Vem do latim expandere, alargar ou esparramar. De ex, fora, mais pandere, espalhar ou esticar. Conservar significa manter-se em bom estado ou, no mínimo, no mesmo estado anterior. Conservar também significa armazenar, abrigar, pôr a salvo, preservar algo da morte, da doença ou da destruição. Então, vem do latim conservare, manter intacto, guardar ou preservar. De com, que nesse caso específico é um prefixo intensificativo, mais servare, manter ou guardar, aquilo que realmente mantém, aquilo que realmente guarda alguma coisa. Quando a gente olha preliminarmente, parece que expandir dá uma noção progressista e conservar dá uma noção conservadora, e por isso contrária ao progresso. Mas vamos ver no fundo se isso é verdade. O princípio da expansão qualificada, porque nós vamos ver como é que ela é qualificada, no pensamento cartesiano é um princípio muito adequado. Por quê? Especialmente pelos interesses renascentistas. Então é uma noção renascentista e baconiana, porque vem de Francis Bacon, de inflar o nosso poder e participação do homem sobre a natureza, especialmente o homem paternalista arquetípico, né? Ou seja, o masculino arquetípico colocado. Então, essa participação é de alargar o poder sobre a natureza, de ampliar o controle, de estender o domínio sobre a natureza, os deuses, as deusas, o feminino e sobre o sutil. Então, esse é um empreendimento da física moderna, do pensamento cartesiano, da noção renascentista e da noção especialmente de Francis Bacon. O que envolve uma espécie de trinômio autoafirmativo do Renascimento. Trinômio, né? Um conjunto de 3 regrinhas, que é autoafirmativo, porque é autoafirmativo do antropocêntrico, ou seja, do ser humano, especialmente do ser humano do sexo masculino, que são a ênfase em competição, a ênfase em expansão e a ênfase em dominação, que são um trinômio que se retroalimentam esses 3 conceitos. Né? No paradigma cartesiano, as sociedades patriarcais e as sociedades agrícolas e industriais totalitárias baseiam-se em valores antropocêntricos. Então, assim, o paradigma cartesiano é antropocêntrico. As sociedades patriarcais anteriores ou posteriores ao paradigma cartesiano são baseados no antropocentrismo, ou seja, no homem no centro de tudo.
As sociedades agrícolas industriais totalitárias. As sociedades agrícolas totalitárias nasceram no Crescente Fértil há 10 mil anos atrás. São anteriores ao pensamento cartesiano, mas elas estão associadas. Todas elas se baseiam nesses valores antropocêntricos. O homem em primeiro lugar em relação à natureza. No entanto, acabamos numa crise por conta disso também. Na crise climática, na crise da desumanização das nossas instituições, que são de produção intensa e de massa, na extinção de espécies, na extinção de povos originais, todos derivados de uma ilusão de crescimento econômico ilimitado. Então, ela é uma expansão qualificada, essa expansão cartesiana. Ela é uma expansão ilimitada, é uma expansão que parte do pressuposto de que não há limites para o uso e abuso dos recursos. A noção de conservação, então vejam, essa noção de expansão, ela é progressista, mas ela não é democrática, porque ela prevê que apenas o homem se sobressai diante dos outros seres vivos, e especialmente o homem masculino. Então, ela é aparentemente progressista, essa noção de expansão, mas é uma noção de expansão, talvez até pelo contrário, conservadora no sentido político. Né? E o princípio da conservação, que é um princípio sistêmico, talvez seja muito mais democrático e progressista, né? Paradoxalmente, porque essa conservação, ela também é uma conservação adjetivada e qualificada. Né? Ao invés da expansão ilimitada, um tipo de conservação que é o que nós veremos aqui. Conservar é manter em bom estado, não especificamente no estado anterior, mas em bom estado. Então, significa dizer o seguinte, a conservação não implica ficar estacionário, ficar no mesmo estado, não progredir. A conservação, pelo menos no paradigma sistêmico, não pressupõe isso. Pressupõe deixar as coisas em bom estado. E para deixar em bom estado implica uma série de ações, que inclusive são mais do feminino arquetípico, que implica abrigar, pôr a salvo. Pôr a salvo quem? A natureza como um todo e nós mesmos, no sentido sistêmico. Preservar isso tudo dos males, como o faz o feminino arquetípico. E conservar deveria ter a seguinte etimologia: conjunto mais servare, mantermos-nos todos juntos na grande rede da vida. Conservar é manter íntegro, saudável, manter a riqueza inerente. Mas como a natureza é inerentemente evolutiva, manter a riqueza implica aumentar a riqueza e a diversidade, porque é uma riqueza, é a manutenção de uma riqueza que é restaurativa e é criativa do ponto de vista qualitativo, não quantitativo. E aí está a grande qualificação. Não é deixar intacto e sem evolução, ou congelado, ou parar de crescer. Não é isso que está se dizendo, mas sim implica uma participação criativa, uma elevação da riqueza inerente da rede ecológica, um crescimento qualitativo, ecológico, social, econômico e político. Então, ao invés do crescimento quantitativo, que é cartesiano, o crescimento qualitativo, que é sistêmico. Então, essa conservação, ela implica, inclusive, mudar os nossos indicadores da expansão quantitativa, que implica indicadores de crescimento dimensionais, como, por exemplo, o PIB, o Produto Interno Bruto, para transformar isso em indicadores mais sistêmicos, que envolve compreender a expansão qualitativa ou a conservação qualitativa, que são indicadores como o FIB, a Felicidade Interna Bruta, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, os indicadores da ONU, os ODS, e assim por diante. E implica adotarmos um novo trinômio integrativo, que é do novo paradigma, o da cooperação, da conservação e da parceria.
O novo paradigma sugere basear-se em valores ecocêntricos e não antropocêntricos. E mudar da expansão ilimitada para a conservação criativa qualitativa. Então aqui está a qualificação. Nós desejamos expansão, mas expansão criativa e qualitativa, não ilimitada. A busca de uma conservação criativa e qualitativa. Esse é o princípio da conservação e dos indicadores econômicos unidimensionais para os indicadores ecocêntricos sistêmicos. E uma mudança de princípios do quantitativo para o qualitativo, que nós veremos em um novo princípio mais adiante. O que nos traz em todas essas ideias questões importantes para refletir, como sempre. Quais são as questões de hoje? Quais deveriam ser, com base nesses princípios, as metas de desenvolvimento de uma sociedade? E, para isso, quais seriam as métricas sistêmicas que precisariam ser adotadas? E no caso para uma organização, quais seriam as suas metas de desenvolvimento de um ponto de vista mais sistêmico? E quais seriam essas métricas sistêmicas? Nessa aula, vimos o princípio cartesiano da expansão e o movimento na direção do princípio sistêmico da conservação. Na próxima aula, veremos um princípio que é o de número 19, que é o da emergência, que vem da teoria do caos. É uma ideia muito interessante. Por isso, nos veremos na aula 27, que fala sobre o princípio 19. Nos veremos na emergência. Até lá!